Para o promotor de justiça do estado do Rio Grande do Sul, Dr. Bruno Carpes, a afirmação que muitas pessoas fazem de que prender criminosos não adianta é falsa. Segundo ele, o país hoje tem um problema muito grande com a superlotação dos presídios. Ele disse que isso é um problema político do país. O promotor Dr. Bruno Carpes também apresenta dados de que a grande maioria dos presos hoje não passam sequer 6 meses na cadeia. Os criminosos não ficam muito tempo na cadeia. Então, na verdade, não adianta olhar para os números absolutos, até para os números proporcionais, porque, por exemplo, 2 estados que emitem os dados praticamente integrais de quantos presos entram e quantos saem num semestre, mostram, por exemplo, que no Mato Grosso do Sul, o estado que mais remeteu dados, que a cada 100 presos, 96 saem num semestre. Portanto, que nós precisamos aumentar o tempo da pena, que se tornou muito desproporcional ao crime, ou seja, tempo de pena efetiva, preso. Porque estudos econométricos nos Estados Unidos comprovam, por exemplo, que um criminoso que comete crimes patrimoniais, furto ou roubo, a cada ano que ele fica preso, diminui 15 crimes patrimoniais numa cidade. Isso é estatística, isso é análise econômica do crime, que infelizmente muito pouco é desenvolvido no Brasil, eu venho aqui, inclusive dentro de uma universidade, conclamar que os nossos professores, que os nossos criminologistas comecem a estudar algo que vem sendo estudado muito bem nos Estados Unidos desde a década de 70. Promotor, muito se fala que prender não resolve. Qual é a sua avaliação sobre esse assunto? A prisão, o sistema carcerário é uma forma de ressocializar? É o único caminho que temos no momento? Vamos por 2 pontos. O que a prisão não resolve, isso é uma mentira. Uma falácia que eu falo com toda a convicção. Eu mostrei na minha palestra que estudos dos Estados Unidos mostraram que se eles aumentassem a certeza de punição, isto é, a probabilidade do criminoso ser pego em razão do seu crime, e o tempo de prisão por esse crime aumentasse, que ele soubesse que ele ia ficar um tempo incapacitado, fora do seio social, isso diminuiria o crime. E hoje as estatísticas, os dados dos Estados Unidos mostram que, no número geral, o número de crimes voltou aos patamares da década de 70, com o aumento vertiginoso do número de presos. Além disso, os crimes contra a propriedade diminuíram em torno de 50% em relação à década de 70 nos Estados Unidos. Então existe, se nós formos olharmos para estudos de análise econômica do crime, sim, a prisão resolve. E por isso eu trago antes a análise dos números, porque os números estão sendo enviesados, se eu coloco o número absoluto, é a mesma coisa. Avaliar números absolutos não diz nada. Por exemplo, o Brasil tem mais loiros que na Suécia. Mas não é por causa disso que em números proporcionais aqui se tem mais loiros que na Suécia. Na Suécia tem muito mais loiro no predomínio da sociedade do que no Brasil. Então, uma coisa é a superlotação, que eu explico que é um problema político, de falta de investimento. Outra coisa é analisar se a prisão resolve ou não. O segundo ponto que tu me perguntaste é em relação à ressocialização. A ressocialização, ela não pode ser o fim primordial da pena. Ela é uma questão secundária. Por quê? Primeiro, eu não gosto desse termo ressocialização. O termo que os criminologistas mais modernos usam é reabilitação. É a pessoa se reabilitar, parar, entender que o que ela cometeu é um mal, ela precisa se arrepender daquele crime cometido para buscar uma reabilitação sua. Hoje, quando se fala em ressocialização, parece que os criminologistas brasileiros, os especialistas mostram, estão pensando que o presídio é assistência técnica de gente. Isso não é verdade. Não existe como mudar uma pessoa. Isso é por exemplo, quando se faz um tratamento de alcoolemia, de um alcoólatra, de um drogado. Se ele não aderir à sua terapia, não existe pessoa no mundo que vai conseguir fazê-lo livrar das drogas. É o mesmo raciocínio. Então, todos os outros países, de países desenvolvidos, mostram. Inglaterra, mais de 50% volta a reincidir. Estados Unidos também. Muitos países da Europa, todos com mais de 50% de índice de reincidência. Por isso,
Sim, o tempo de prisão precisa aumentar no Brasil, especialmente o fim da progressão de regime, passando, como a maioria dos países envolvidos, a adotar o sistema apenas de livramento condicional, quando a equipe multidisciplinar, com psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, entenda que ele não mais gera perigo à sociedade ou a probabilidade dele voltar a recidir é pequena. No Brasil, adotou-se a ideia de que a progressão de regime é um direito do preso, ou seja, olha-se para o preso que ele tem que sair do sistema e não olha para a sociedade que pode ficar à mercê dessa pessoa que decidiu o crime como carreira.